E da Fraternidade de Cruzeiro do Sul também não vi. Acho que está aqui a Maria José, de Porto Walter. Então, vamos começar, nossa reunião. Eu gostaria de dar boas-vindas a vocês, Dom Bento, muito obrigada pela sua presença. Dar boa-vinda a Maria José, que está aqui conosco, participando. E todos do grupo, que estão aqui hoje, a Lourdinha mais uma vez, que é uma benção aqui para nós, a Lourdinha, aqui conosco, participando, e ela que fez o link, abriu a chamada. A Lourdinha é sempre muito disposta. Muito obrigada, Lourdinha. Então, sejam todos bem-vindos a essa reunião. E eu vou passar a palavra para a Lourdinha, que vai fazer uma oração inicial para nós. Bom dia, a todos. É uma alegria estarmos hoje, reunidos nesse dia tão especial, Principalmente hoje, a festa da Ascensão do Senhor e a vinda, anúncio da vinda do Espírito Santo. Então, que nós estejamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos fazer a proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que o nosso Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, é com este evangelho, tão bonito da ascensão do Senhor, que nós iniciamos hoje esse encontro, E é uma alegria nós estarmos aqui unidos para falar da Eucaristia, que é essa presença de Deus vivo no nosso meio. E o dia de hoje é um dia muito importante, Porque a vinda do Espírito Santo reforça cada vez mais a nossa missão, enquanto os homens e mulheres da ordem dos pregadores. E aqui a gente tem mais nessa força onde colocava: permanecei em mim e ide ao mundo e anunciai o Evangelho. Nós possamos cada vez mais estarmos unidos, confiantes na presença do Espírito Santo em nossa missão. Que nós possamos cada vez mais sermos testemunhas, dessa verdade e dessa graça que nós temos de sermos filhos de Jesus Cristo, essa presença de Deus em cada um de nós. Que nós possamos cada vez mais sermos peregrinos, da esperança, levar aos outros o anúncio da palavra, ressoar em cada um essa presença de Deus que está presente em cada um de nós. Então, que nossa manhã de hoje realmente seja festiva, de compromisso, de fidelidade ao Evangelho de Cristo. Amém. Um excelente dia e uma excelente reflexão para todos nós. Amém. Obrigada, Lourdinha, pelas suas palavras. Então, agora eu passo a palavra para o Dom Bento, que vai se apresentar para nós, para nós conhecermos um pouquinho dele, e vai falar sobre o nosso tema de hoje de estudo, que é Eucaristia, alimento espiritual. Fique à vontade, Dom Bento. Tá bem, bom dia a todos.
É sim, com muita alegria que eu partilho um pouco dessa experiência também com a Eucaristia, e para poder falar que é algo central da nossa fé, né? Do que é algo central da nossa fé. Bom, eu sou Dom Bento, sou monge beneditino na Abadia da Ressurreição, em Ponta Grossa, no Paraná. Estou no mosteiro há 33 anos e há quase 25 anos eu sou ecônomo da comunidade. Estou, estou sempre em giro em prol dos trabalhos e de manter mesmo a comunidade. Hoje nós somos 42 irmãos na casa, na comunidade. Estamos com falta de espaço para receber novas vocações. Como eu tenho dito a Dom Abade, de todos os problemas nós temos o melhor, né? Temos muitas vocações que se tornam um problema para nós, mas é um bom problema. Só não temos onde acolher mais. Eu tenho 25 anos de padre, completei em dezembro do ano passado. Como disse, estou no mosteiro há 33 anos. Nasci no interior de São Paulo. Antes de ir para o mosteiro, entrei numa comunidade dos padres e irmãos palutinos. Fiquei 6 anos. E depois eu deixei o mosteiro, deixei o seminário e já entrei no mosteiro. Já ocupei vários cargos na comunidade e hoje continuo como ecônomo e também trabalhando em prol da construção do nosso novo mosteiro, uma comunidade não, uma casa que será maior para poder acolher mais irmãos, não é? Então, acho que é isso. Não preciso falar muito de mim, porque também não é que tem muita coisa, não. Só tempo mesmo, né? De vida consagrada, graças a Deus. Tenho 54 anos de idade, já não sou mais uma criança, mas ainda consigo caminhar bem, então, graças a Deus, né? Então é isso. Vamos começar. O nosso tema, então, é a Eucaristia como alimento espiritual para a nossa vida. Mas eu pensei em tratar exatamente a partir do capítulo 6 do Evangelho de São João. Por quê? Porque fala exatamente e diretamente da Eucaristia ali, onde Jesus se apresenta como pão, o pão vivo descido do céu. Um alimento que nós podemos dizer, alimento de eternidade. Então, nós teremos juntos aqui a oportunidade exatamente de refletir, ao menos um pouco, sobre um dos sacramentos mais centrais que nós temos na nossa caminhada de fé, de vida cristã, como católicos. É bastante importante lembrar isso. Um dia eu ouvi um bispo dizendo o seguinte, e eu fiquei bastante chocado, e graças a Deus que ele me deu a graça de esquecer até o nome dele, do bispo, né? Porque na hora eu fiquei pensando, mas tá errado, né? E eu sou um pouco briguento nessas coisas. Quando tá certo, tá certo. Mas quando tá errado, não dá para ficar engolindo qualquer coisa, né? E ele disse assim: nós temos que parar de pensar ou de monopolizar a Eucaristia, dizendo que é só nossa de católicos, porque o Cristo veio para todos. É só metade de uma verdade. Cristo veio para todos. Mas a Eucaristia só nós católicos temos na dimensão que nós compreendemos a Eucaristia, que é o Cristo vivo e presente sempre, não só no momento da celebração. Nossos irmãos evangélicos podem abençoar o pão e o vinho, mas nunca será a Eucaristia. Nunca será corpo e sangue do Cristo. Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei bastante chocado vindo de um bispo. E me preocupo com isso, porque se ele está falando num meio de comunicação, como é a internet hoje, muita gente ouviu e certamente acreditou nisso, né? Então tem que deixar bem claro, a Eucaristia, como nós a entendemos, que é o Cristo vivo, corpo e sangue, alma, divindade, é o Cristo na totalidade, é nosso, de nós católicos, sim. Então nós somos detentores dessa graça que ele mesmo nos deu. Ele se fez partilhar, né? Ele partilhou de si mesmo, ele se deu ali naquela ceia onde instituiu definitivamente a Eucaristia. Para isso, então, para compreender um pouco, nós vamos nos basear no capítulo 6 do Evangelho de São João, que vai nos oferecer, sim, profundas reflexões
sobre o significado e também a importância desse sacramento nas nossas vidas, ou seja, na nossa caminhada de fé enquanto católicos. Um primeiro ponto, o contexto do capítulo 6 de São João. Temos que entender que São João vai começar, então, este capítulo 6 com a multiplicação dos pães e dos peixes. É um milagre que vai revelar, que vai manifestar, um grande sinal. Para São João, não existe milagre, existem sinais. É um grande sinal, então, que revela a compaixão de Jesus. E, ao mesmo tempo, a sua capacidade de saciar a fome das multidões. Essa capacidade de compaixão que o Cristo tem, é importante entender um pouco o que significa compaixão. A compaixão é um movimento das entranhas. É mais fácil falar de compaixão quando nós tratamos isso com as mulheres. A compaixão é um movimento das entranhas. Quem tem entranhas são as mulheres. Porque o filho é gerado nas entranhas da mulher. Quando nós sentimos estremecer dentro, é esse movimento das entranhas que as mulheres vão compreender mais, sobretudo, por exemplo, quando o filho se mexe dentro da sua barriga. É esse movimento interno. Não é palpável externamente, mas é possível sentir. Deus tem entranhas, entranhas de misericórdia. Ou seja, Deus se deixa mover pela compaixão, porque ele tem entranhas de misericórdia. A compaixão é um atributo propriamente e unicamente divino. É um atributo divino. É próprio de Deus ter compaixão. Quando Jesus vê a necessidade do povo, vê o povo que sofre com doenças, com a lepra, com demônios, com tantas coisas, o que ele sente? Compaixão, ou seja, ele tem os mesmos sentimentos do Pai. Aí nós compreendemos quando ele diz, eu e o Pai somos um. Então, se o Pai tem esse sentimento do movimento das entranhas, ele que é o Filho e é igual ao Pai, então ele também é Deus, como é Deus o Pai. Esse movimento de compaixão que provoca em Jesus o desejo de saciar a fome daquela multidão. Este ato de generosidade vai preparar o terreno para uma revelação ainda mais profunda, que se seguirá, que é justamente aquela do pão da vida. Eu sou o pão da vida. A narrativa vai avançar com Jesus falando sobre o verdadeiro pão que desceu do céu. Aqui não se trata de um pão qualquer. Aqui não se trata do maná, mas do próprio Cristo. Ele é o pão descido do céu. O maná era perecível, mas o Cristo, como nós o compreendemos, ele é eterno, não perecível. A Eucaristia é o corpo do Cristo. É o corpo, é o sangue do Cristo. É a totalidade, a vida do Cristo. Ontem eu estava celebrando numa comunidade aqui em Cambé, próximo de Londrina. Hoje já estou no interior de São Paulo. Eu sou mais missionário do que propriamente um monge que deve ficar sempre no mosteiro, não é? Mas por necessidade mesmo, eu tenho girado muito, eu tenho saído muito do mosteiro para angariar fundos até para a construção do novo mosteiro e manter a comunidade. E aí, 3 coroinhas hoje estão fazendo a primeira comunhão, quiseram. E elas estavam entusiasmadas, felizes, contentes mesmo, porque vão receber Cristo pela primeira vez. E eu disse a elas, quando vocês receberem Cristo, forem para o banco, se ajoelharem para agradecer, vocês podem ali pedir tudo o que vocês quiserem, que Nosso Senhor estará atento para atender. Mas pensem as melhores coisas que vocês têm no coração. E lembrem-se, vocês terão Cristo correndo, o corpo e o sangue do Cristo nas suas veias, no seu corpo, no corpo de vocês. Vocês se tornarão, a partir de amanhã, sacrários vivos do Deus vivo. Quando recebemos a Eucaristia, é esse efeito em nós.
nós nos tornamos o quê? Um sacrário vivo da Eucaristia. Ou seja, portadores da Eucaristia. Portadores do Cristo Eucarístico presente em nós. O seu corpo e o seu sangue em nós. Nós vamos, então, perceber que vai tendo aqui uma evolução nessa revelação do pão descido do céu. E esse tema culminará exatamente na instituição da Eucaristia. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que desde o início, quando Jesus nasceu em Belém, o Pai já nos dava sinais dessa revelação. Vamos compreender um primeiro ponto aqui dentro desse primeiro ponto. Então, 1.1. Temos que falar sobre Belém. Não tem como falar da Eucaristia sem voltar um pouco no tempo, na história, e falar de Belém. Belém significa a casa do pão, ou até mesmo a casa do padeiro, mas a casa do pão é uma expressão mais bonita, a casa do pão. Jesus se apresentou como pão da vida. É importante recordar essa menção, eu sou o pão da vida. Um segundo ponto dentro desse primeiro ponto, Jesus foi colocado numa manjedoura, isto é, num coxo, onde se colocava a comida dos animais. Ali nós podemos perceber que ele nos será dado como alimento. Já nesse colocar Jesus na manjedoura, nós podemos compreender, olhando a história do ponto final para trás, podemos compreender que ali ele já se manifestava como alimento. Ali o Pai já queria nos mostrar alguma coisa. Por que ele não nasceu no palácio, num berço de ouro esplêndido? Ele era o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Mas ele faz a opção de nascer num lugar que seria o último escolhido para nascer, um estábulo. Ele é colocado, então, num coxo, no comedouro, no lugar onde os animais usavam para se alimentar. Nós podemos, então, perceber que ele ali já se manifesta como aquele que será dado a cada um de nós como alimento. Um terceiro ponto. Ele foi enfaixado com as faixas usadas para enfaixar os cordeirinhos recém-nascidos. Depois disso, nós veremos, então, Jesus sacrificado no altar da cruz como verdadeiro cordeiro, alimento definitivo na mesa do cristão, capaz de tirar os pecados do mundo. Esta é a oferta total da sua vida para a nossa salvação. Hoje nós estamos celebrando justamente a ascensão do Senhor. Sabemos que ele volta para junto do Pai, vai sentar-se à direita do Pai. Mas é muito bonito compreender também que ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mas de que modo? Onde nós vamos encontrar, então, este Cristo, que se apresenta e diz que estará conosco todos os dias, até o fim do mundo? Sobretudo na Eucaristia, no sacrário. É ali que ele se faz presente e cumpre a sua promessa de permanecer conosco todos os dias, até o fim do mundo. Existe um livro muito bom, que é chamado Ensino Jesu, não sei se vocês já conhecem, se não conhecem, vale a pena conhecer, Ensino Jesu, Jesus, Ensino Jesu, são locuções do coração de Jesus a um monge beneditino, da nossa ordem, um monge irlandês, já falecido. E é muito bonito o que Jesus vai falar. E ele diz ali algo muito, muito importante. A restauração, a renovação da minha igreja passará pelos sacerdotes adoradores. Passará pelos sacerdotes adoradores. Porque ele diz o seguinte: os padres, os sacerdotes já não fazem mais adoração. Os padres já não rezam mais. Os padres não gastam mais tempo diante de mim no sacrário.
Então ele pede que esse monge estimule e prepare padres para serem adoradores. E que isso seja espalhado, que as pessoas possam adorar. Mas ele diz algo muito bonito para o monge. Eu sei das suas correrias, dos seus trabalhos e responsabilidades no mosteiro. Quando você não puder estar diante de mim em adoração, fisicamente ali diante de mim, lá no seu trabalho, naquilo que você estiver fazendo, mentalize o seu coração, colocando-o diante de mim, no sacrário mais abandonado do mundo, e eu acolherei a tua adoração. Então, veja que bonito. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. De onde eu estou, eu posso me conectar a Cristo e manter a minha vida de adoração. Isso vale para qualquer um, não só para o padre. Para um leigo, uma leiga, um religioso, a religiosa, um pai e mãe de família, que às vezes no trabalho de casa não dá tempo de deixar, de parar um pouco para ir adorar, faça a adoração de onde você está. A Eucaristia é a presença viva do Deus vivo, desse Cristo que se doa a cada um de nós. Nós podemos adorá-lo como? Mentalizando exatamente o sacrário mais abandonado do mundo e colocando diante dele o nosso coração. Olha que bonita que beleza essa possibilidade de permanecer unido a Cristo. De onde nós estamos. Às vezes não dá tempo, não temos como deixar nossos afazeres para estar lá diante de Jesus, mas podemos permanecer diante dele, do lugar em que nos encontramos. Isso é uma graça especial que ele nos dá. E esse livro é interessante que ele vai falar muito da Eucaristia. E vai falar muito desse relacionamento que Jesus deseja ter conosco. E tem um outro momento muito bonito, que ele diz o seguinte: quando você estiver celebrando a Eucaristia, todo sacerdote deveria sentir-se assim. Se você não é um chagado fisicamente, se não tem as marcas das minhas chagas no seu corpo externo, que ao menos internamente você tenha consciência de que você é um chagado, porque ali você é Cristo. Veja que proximidade do Cristo conosco, sacerdotes, mas com cada um de vocês, sacerdotes que participam do sacerdócio do Cristo pelo batismo. Todos nós podemos ser, sim, com Cristo, um chagado internamente para nos unir a Ele, na sua dor, no seu sofrimento, na sua entrega, no seu louvor ao Pai. Isso se dá com maior perfeição exatamente no nosso encontro com o Cristo da Eucaristia. Quando participamos da Eucaristia, quando nos unimos ao Padre, aquele que faz a oferta, é o oferente ali, primordial, mas todos nós oferecemos juntos com Ele a oferenda perfeita que somos nós. Nós devemos ser a oferenda perfeita naquele momento, onde seremos, então, unidos a Cristo que se oferece ao Pai em cada Eucaristia por cada um de nós. Então é importante perceber essa dimensão tão bela do Cristo que desde o seu nascimento, desde aquele momento ali em Belém, a casa do pão, vai se manifestando ao ponto de se revelar. Que é o segundo ponto que nós vamos ver. A revelação, então, do pão da vida. Em São João 6:35, Jesus vai declarar: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aqui Jesus se apresenta como fonte, a fonte do sustento espiritual para cada um de nós. Ele é a nossa fonte que vai nos sustentar, nos alimentar espiritualmente. Por isso, o pão que ele oferece não é apenas um alimento físico, mas é sim um alimento que sacia a sede de amor, a sede de verdade, a sede de vida eterna que todos nós temos. O anseio pela vida eterna é manifestado fisicamente numa forma de sede. Tenho sede do Deus vivo, nós cantamos no Salmo. Tenho sede de eternidade.
devemos cantar ao longo da nossa vida. Ter sede de Deus, ou seja, ter o desejo de Deus, desejar Deus ardentemente, desejar o pão vivo descido do céu, desejar Cristo. Essa sede que deve ser uma constante na nossa vida, para quê? Para que não deixemos de buscar nosso Senhor. Esse já é o caminho prático, ter sede para buscar na fonte, buscar em Cristo. Ele se apresenta, então, como a fonte da vida, que vai nos saciar na nossa sede de amor, na nossa sede de verdade, na nossa sede de vida eterna, a sede de eternidade. Infelizmente, hoje nós falamos tão pouco da eternidade. Parece que tudo vai terminar aqui mesmo. Eu lamento que nós, padres, falamos tão pouco de eternidade. Os primeiros que devem falar disso somos nós. Mas, por outro lado, nós entendemos que hoje a igreja, a vida religiosa, a vida dos leigos, de muitos leigos, passa por uma grande crise, que é justamente a crise de fé. Esse é o ponto. Hoje nós enfrentamos uma crise de fé. Mas se eu não tenho fé, como vou acreditar nesse mistério revelado por Cristo? Se eu não tenho fé, como vou acreditar na igreja deixada por Cristo? Se eu não tenho fé, como vou acreditar naquele meu irmão que é portador do Cristo e que está diante de mim? A questão aqui é a fé. Na regra de São Bento, nosso pai São Bento vai nos dizer o seguinte: nós devemos venerar Cristo no pobre, no peregrino, no irmão que está doente. Venerar Cristo no irmão de comunidade. Então, é um costume no mosteiro, depois das completas, começa um grande silêncio. Nós vamos voltar a falar de novo somente no dia seguinte, às 7h15 da manhã, depois da missa. Então, das 7 da noite, mais ou menos 5h30 da tarde, até o outro dia, porque daí já temos oração de vésperas, o jantar, lava-pratos, reunião da comunidade no capítulo, depois completas, já não se fala mais no mosteiro. Deve manter o silêncio para não perturbar o irmão que está em oração. Nós vamos voltar a falar no dia seguinte, mas nós nos encontramos pelos corredores. De manhã nós nos encontramos, mas não falamos bom dia um para o outro. Mas eu devo reconhecer o Cristo presente no outro. E como eu faço isso? Quando passo pelo irmão no corredor, uma pequena inclinação, uma pequena reverência de cabeça, um olhar para dizer: eu estou vendo você, em você eu adoro Cristo. É tão bonito isso. Não há necessidade de dizer bom dia para nós, dentro do mosteiro, mas um pequeno aceno para mostrar: eu vejo Cristo em você, eu estou te vendo. Eu vejo Cristo em você. Em última análise, é ver Cristo no outro. E por que fazemos esse silêncio de adoração mesmo? Porque no outro está presente o Cristo. E eu não devo atrapalhar o silêncio, a intimidade, a oração do irmão que está envolto ou revestido mesmo do Cristo. Agora, pensemos um pouco. Se eu tenho consciência de que o meu irmão é portador do Cristo, por quê? Porque o recebeu na Eucaristia, como vai ser o meu tratamento em relação a esse irmão? Então, é um passo prático já. Sou capaz de reconhecer Cristo e venerar Cristo no outro? Se nós tivéssemos essa consciência entre os casais, as brigas diminuiriam, nas comunidades religiosas os desencontros seriam menores, numa vida de paróquia, os desentendimentos seriam bem menores. Nós não estaríamos ali de jeito nenhum brigando para ocupar o primeiro lugar, mas ocuparíamos o último onde está Cristo. É tão bonito. Charles de Foucault, esse grande místico da igreja, ele diz o seguinte: eu não quero ocupar o último lugar, porque o último lugar já está ocupado, é do Cristo. Eu quero o penúltimo lugar para permanecer mais pertinho dele. É lindíssimo isso. Ocupar o penúltimo lugar para estar bem pertinho dele. É lindíssimo essa consciência do Cristo presente no outro. Qual o lugar que eu devo ocupar? Sempre aquele próximo do último. Santa Teresinha vai dizer: queira ocupar sempre o último lugar, por esse ninguém briga. Olha que sabedoria dos santos. Ninguém briga pelo último lugar, mas pelo primeiro sim.
Agora, se eu tenho consciência do Cristo presente em mim, da Eucaristia em mim e no outro, eu não vou brigar por lugar, nós vamos caminhar na mesma direção juntos, sempre juntos. Por quê? Porque eu vou aprender a respeitar e venerar o Cristo que está presente no outro. E serei respeitado também, porque o Cristo está presente em mim. A Eucaristia como presença real, um terceiro ponto. Uma das passagens mais impactantes deste capítulo de São João é justamente 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Por que é tão impactante essa afirmação? Porque essa afirmação é uma afirmação de Jesus que se tornou uma clara alusão à Eucaristia, onde ele se oferece como alimento. Ele se oferece como alimento para a nossa vida espiritual. Quem comer deste pão viverá eternamente, ou seja, não morrerá jamais. A Eucaristia não é um símbolo, mas é a verdadeira presença do Cristo entre nós. Não é um símbolo, não é um pãozinho, como as crianças entendem, como nós falamos, às vezes, de modo muito errado para as crianças. Não é um pãozinho, não se trata de um pãozinho. Não é um símbolo. Não é. É o Cristo real. A igreja, ao longo dos séculos, tem ensinado que, na Eucaristia, o pão e o vinho se transformam, então, no corpo e sangue de Cristo. É um mistério que nos chama a uma profunda reverência e adoração. Quando completei 25 anos de padre, o ano passado, eu fiz uma promessa a Nosso Senhor, que é a seguinte: por onde eu passar celebrando uma primeira vez, eu quero falar sobre a Eucaristia. Mas falar algo que eu não aprendi quando fiz teologia. Aprendi numa conversa muito informal, num dia de descanso, dia livre da nossa comunidade, quando estávamos na praça, na frente da cozinha do mosteiro, sentados conversando. E nosso abade disse exatamente o que eu vou dizer para vocês. A beleza da Eucaristia, que se torna atual em cada celebração, é a seguinte. Quando nós celebramos a missa, nós, enquanto padres, nós nos tornamos ali, somos ali Cristo. Cristo que é esposo da igreja, a comunidade. O Cristo vai interpelar a sua esposa, vai provocar a sua esposa, pedindo uma resposta diante daquilo que ele fala. Então nós dizemos, o Senhor esteja convosco. O Cristo fala, a esposa responde, ele está no meio de nós. Essa interpelação, esse diálogo do esposo com a esposa, acontece durante toda a celebração eucarística. Durante a celebração da Eucaristia. Mas é bonito que ele, como esposo, ele vai então provocar a esposa, vai dialogar com ela para trazer Cristo, para se dar a ela como alimento. Mas tem gestos na missa, por exemplo, que nós não nos damos conta da sua beleza e da sua eficácia. E às vezes nós nem percebemos o que está acontecendo, mas são gestos fundamentais, determinantes na história para a atualização do mistério do Cristo. Por isso nós devemos ensinar o quê? A missa, cada uma das missas que celebramos é única. Não existem missas iguais, é única cada uma delas. Porque em cada missa nós atualizamos o mistério total do Cristo. Seu nascimento, sua caminhada entre nós, sua entrega na cruz, sua morte na cruz, sua ressurreição, a vinda do Espírito Santo, os grandes mistérios do Cristo centralizados ali, ou concentrados numa única celebração. Então, quando o padre lava as mãos, por exemplo, antes do ofertório ali, durante o ofertório, não é porque ele está com as mãos sujas, pode ser também. Mas o padre nunca deve ir para a celebração sem antes lavar as mãos. É o mínimo, não é? Mas aí ele lava as mãos por quê? Para repetir o gesto de Pilatos.
sou inocente. Lavo as minhas mãos diante do que vai acontecer. O padre está dizendo a Deus Pai: eu sou inocente do sacrifício do teu filho que vai acontecer aqui. O padre está se isentando da culpa. Ele não quer ter a culpa do sacrifício que vai acontecer. Depois, quando o padre impõe as mãos sobre as oferendas, remete àquele momento do anúncio do anjo. Quando Maria pergunta ao anjo: mas como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo vai lhe responder: o Espírito Santo fará sombra sobre ti, te cobrirá com a sua sombra, te envolverá na sua sombra. É isso que nós fazemos sobre o pão e o vinho. Fazemos sombra. E aí invocamos o Espírito Santo. Não sou eu, enquanto padre, que consagro. Eu sou canal para que o Espírito Santo consagre, transforme o pão e o vinho em corpo e sangue do Cristo. Quando nós elevamos a hóstia consagrada depois do cálice, não é só para a adoração, também para a adoração dos fiéis, mas é para dizer a Deus Pai: olha aqui, olha o sacrifício do teu filho. Aqui está teu filho, oferecido novamente em sacrifício. É isso que nós estamos dizendo ali. E é nesse momento que nós devemos nos dar conta de que, se não temos as chagas visíveis, devemos tomar consciência de que, como Cristo, que é oferecido, e aquele que oferece, nós devemos tomar consciência de que somos internamente um chagado como Cristo. Se nós pudéssemos ver de fato o que os anjos veem, nós veríamos diante de nós, em torno ali do altar, anjos e santos, mártires, aqueles que nós amamos, que já estão com Deus. Por quê? Porque nesse momento da liturgia o céu está escancarado ali dentro. Nós tocamos o céu quando celebramos a missa. Somos tocados pelo céu, definitivamente tocados por ele, e mais perfeitamente quando recebemos Cristo. Nós recebemos o céu na sua totalidade quando comungamos o corpo e o sangue do Cristo. Mas existem momentos em que nós rezamos sozinhos e outros momentos com a comunidade, outros só a comunidade reza. E um dos momentos mais bonitos é aquele: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Nós não recebemos Cristo pela dignidade que temos, mas pela necessidade de receber Cristo, seu corpo e sangue em nós. Ele é remédio e sustento para a nossa alma. Então, é muito importante também um outro momento: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quem não responde o amém, nesse momento, também não deveria entrar na fila da comunhão. Por quê? Porque esse amém significa: eu aceito, eu acredito, eu sou testemunha, eu estava lá vendo seu filho sendo oferecido em sacrifício. Veja como é importante compreender o mistério que nós celebramos, que é atualizado em cada celebração eucarística. Aí nós compreendemos também que é o Cristo todo presente ali. Essa confirmação, então, do Cristo, ou essa afirmação: eu sou o pão vivo descido do céu, se alguém come deste pão, viverá para sempre. O pão que eu darei é a vida, a minha vida pelo mundo, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, para salvar o mundo. Essa afirmação de Jesus é uma clara alusão à Eucaristia, onde ele se oferece a cada um de nós para a nossa vida espiritual. A Eucaristia, portanto, não é um símbolo, mas a verdadeira presença do Cristo entre nós. Aí nós vamos ter aqui a reação dos discípulos, um quarto ponto. Após essa declaração, muitos discípulos se escandalizaram e abandonaram Jesus. João 6, 66. Isso nos mostra que a compreensão da Eucaristia não é algo automático, mas é algo que requer a nossa fé. É necessário aqui que tenhamos a fé para compreender e para ter, de fato, esse encontro com Cristo. Requer fé e disposição para aceitar o mistério. Jesus, então, vai perguntar aos 12 se eles também querem ir embora. E é Pedro que vai responder
assim com toda a força e amor do seu coração. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6,68. É lindíssimo isso. Por mais que seja difícil o discurso do Cristo, ele não mudou o seu discurso para atrair discípulos. Por quê? Porque ele é a verdade. E ele só pode falar a verdade. Ele não seria caminho, verdade e vida se ele tivesse mudado o discurso. Por mais que seja difícil, ele mantém o seu discurso. Ele continua sendo o pão vivo. Não é um faz de contas, ele é o pão vivo. Ele não disse que a nossa vida de cristãos, de consagrados, seria uma vida fácil. Ele nunca disse isso. Se ele mudasse o discurso, poderia atrair muito mais. Esses dias eu li uma frase que eu gostei, que diz assim: a nossa vida é como a matemática. Quando parece que está tudo fácil é porque está errado. É mais ou menos assim. Parece um exercício de matemática. Quando parece que está muito fácil, pode ter certeza, está errado, né? A vida do cristão nunca foi e nunca será fácil. Se for fácil, está errada. Desde o tempo, no início da igreja foi assim. Se está muito fácil, desconfie, está errado. No entanto, Jesus não torna nada fácil para que o sigamos. Ele mantém a sua palavra. Essa resposta de Pedro nos convida a refletir sobre a importância da Eucaristia em nossa própria vida. É ela que nos sustenta em nossa jornada de fé. É ela que nos fortalece nos combates de todos os dias nessa caminhada para a eternidade. Sem a Eucaristia, meus irmãos, nós somos nada. Nós somos nada. Eu acho que é o Santo Padre Pio que vai dizer: pode faltar o sol no mundo, mas não pode faltar a Eucaristia. O mundo vive sem sol, mas não sem Eucaristia. Veja a força que os santos compreenderam, a força da presença do Cristo que os santos conseguiram compreender e nos transmitiram. Um quinto ponto, a Eucaristia e a comunidade. A Eucaristia não é apenas um ato individual, mas é uma celebração comunitária. Mesmo quando eu, padre, rezo sozinho a missa, eu não rezo sozinho, eu rezo com a igreja e pela igreja. Toda a igreja está ali onde eu estou celebrando. Há muitos anos eu fiz um propósito de nunca mais deixar de rezar uma missa enquanto eu estiver vivo. Então eu tenho meu kit missa, uma mala onde eu tenho uma pequena sacristia. Tenho tudo que eu preciso ali. Para onde eu viajo, eu levo. Se eu não tenho coincidência de chegar para a missa numa igreja, eu rezo na casa da família que me acolhe, no hotel onde estou hospedado, não importa onde. Eu tenho essa graça, eu posso fazer isso. Que bom se todos pudessem. Ou se todos tomassem consciência para fazer o mesmo. Então, às vezes eu me hospedo, conheço o pessoal. Olha, eu não celebrei, podemos celebrar? Convida para jantar na casa, para dormir e tal. Vou, não tem problema, por onde passamos, graças a Deus, muitas portas se abrem para nós. E a alegria das famílias, poder ter a Eucaristia celebrada naquela casa, naquele lugar. Essa igreja em saída, eu acredito que é isso. Não é somente ir por ir, mas é ir para levar a igreja, para estar ali. E às vezes o pessoal da casa pede confissão. Atenda a confissão, depois celebra a missa, não tem problema. E eu tenho um momento muito bonito na época da pandemia. Eu vim para minha cidade, no interior de São Paulo, onde estou hoje, e na volta passei pela cidade de Arapongas. Todo fechado, não podia ter missa, aquela situação toda. E eu não queria ficar sem a missa. Aí liguei para uma família, dizendo: você se importa se eu passar na tua casa e celebrar uma missa aí? E ela ficou muito feliz. A dona da casa, o dono da casa, ficaram felizes. Estava lá e ela falou assim: então eu vou convidar meu sobrinho para vir. Faz muitos anos que ele não se confessa, não vai à missa, está distante. Falei: tá bom. Tenta conseguir dele a confissão, se ele faz uma confissão, porque ele diz que não precisa. Falei: tá bom, vamos, nem conhecia o sobrinho, vamos tentar. Começamos a conversar, falei: escuta, faz tempo que você não se confessa? Ele disse: ah, faz muito tempo, padre. Não quer aproveitar que eu estou aqui? Aí ele disse: ah, não tem nada para confessar assim hoje, não estou preparado.
Ah, então vamos ali, vamos ter uma conversa, eu queria te conhecer melhor. Vamos ali no escritório do seu tio? Vamos lá. Começamos a conversar. Conversamos de tudo. Ele todo tatuado, aí falei das tatuagens, que achava bonito, mas não tinha coragem de fazer. Entrei na onda, né? Falei, nossa, que legal, doeu para fazer? Deixa eu ver essa daqui, tá? E foi mostrando o braço, tá? Aí eu falei, você não quer aproveitar mesmo para se confessar? Ah, nem sei por onde começar. E se eu te ajudar? Aí começamos uma conversa ali, ele fez uma belíssima confissão. Participamos da missa, ele comungou. Depois disso, ele nunca mais perdeu uma missa, desde o tempo da pandemia. Terminou a pandemia, e hoje ele é de missa diária, assinou aquela biblioteca católica, recebe aí 4 livros por mês, lê, devora livros, tudo ligado ao conhecimento da igreja, da Eucaristia, da liturgia. Veja, eu poderia ter passado direto, rezado sozinho, mas aquela missa ali alcançou uma graça especial para aquele rapaz. Um jovem que hoje participa da missa diariamente. Então veja a força que tem a Eucaristia, o poder do Cristo que atrai. Nós devemos atrair. Por quê? Porque temos Cristo em nós. Atrair para o Cristo. Nós devemos tomar consciência, então, de que nunca estamos sozinhos quando recebemos o pão e o vinho, o Cristo. Mas estamos unidos como um corpo místico do próprio Cristo. A Eucaristia nos une, nos fortalece, ao mesmo tempo nos envia para viver o amor de Deus em nossas vidas, no nosso cotidiano. É justamente na mesa da Eucaristia que nós somos chamados a ser verdadeiros discípulos de Cristo, partilhando o amor e a misericórdia que nós recebemos. Já concluindo, um sexto ponto, em conclusão, então, a este capítulo 6 do Evangelho de São João, esse capítulo nos oferece uma rica reflexão sobre a Eucaristia. Então, nós ouvimos, nós acreditamos, Jesus é o pão da vida. O pão que nos convida a nos alimentarmos dele, a buscá-lo de verdade em nossa vida e a vivermos em perfeita comunhão uns com os outros. Por isso, irmãos e irmãs, que nós possamos, de fato, valorizar esse sacramento, permitindo que ele transforme nossas vidas, que nos aproxime mais de Deus e dos nossos irmãos. Que a Eucaristia seja para nós um verdadeiro manancial de vida e de amor. E que ao partilharmos deste pão, possamos viver a missão de cada um de nós, que é aquela de levar o amor de Cristo, o pão vivo descido do céu, aos nossos irmãos, ao mundo inteiro. Então, era para falar só meia hora, mas eu sempre me empolgo, e eu espero ter conseguido transmitir, pelo menos assim, algumas pinceladas para que vocês possam aprofundar mais neste grande mistério que é a Eucaristia. Tá bem? Então, da minha parte, é isso. Espero ter correspondido. Foi ótimo. Nossa, se Bom, todos tivessem essa visão essa explicação de missa, assim, de liturgia, acho que ninguém ia perder uma missa. é É verdade. muito E eu lindo. digo isso quando eu falo, a partir de hoje vocês não vão mais participar da missa como participavam antes. É E uma olha, isso visão. causa realmente uma comoção nas pessoas, que elas não sabem. Aí, por que que os padres não falam? Eles fazem essa pergunta. Porque eles também não sabem. Que nós não estudamos isso na teologia. Eu tive a graça de ouvir isso numa conversa informal, num dia de descanso da comunidade. Nosso abade falou, pedi que ele me falasse de novo. Aí saí com ele um dia, quando estava voltando para casa, pedi, o senhor não falaria de novo daquilo que o senhor falou aquele dia? Do quê? Sobre a Eucaristia? Sobre a missa? Aí ele repetiu, eu disse, nossa, que bonito. Porque numa emoção, aí eu prometi, nunca mais deixarei de falar por onde eu passar. E olha, isso faz uma diferença na vida das pessoas. Vocês não imaginam. Muita mesmo. E que bom que essa reunião aqui, ela está sendo gravada, porque eu vou querer ouvir de novo também. Que bom. Eu vou querer ouvir É, de novo também.
daria uma aula só sobre isso, né? E quando eu falo isso nos retiros, por exemplo, para os padres, muitos me pedem para escrever sobre isso. Você pode escrever sobre isso e mandar para mim? O São Bento para ele? E é Porque isso que daí nós vamos fazer, quer transmitir, né? ver de novo, quer escutar de novo, porque realmente é muito emocionante. Essa Sim, sim. explicação foi muito tocante e para mim foi muito gratificante estar Que aqui. bom. Eu agradeço também, foi maravilhoso ouvir tudo que o senhor falou, foi profundamente edificante. Muito Que obrigada. bom. Sua bênção. Tá bem. Deus abençoe. Mas alguém pode falar, esse espaço está aberto aqui, agora para quem quiser se pronunciar, fazer alguma pergunta, né, falar alguma coisa do que sentiu. Estejam à vontade. Não façam perguntas difíceis, tá? O Tico e o Teco já estão assim, ó. Foi de grande valia, de grande aprendizado, né? Nossa, eu fiquei assim maravilhada com a explicação. Foi muito gratificante. Que bom. E é tão bom falar das coisas de Deus, né? Eu sempre penso, a meia hora a gente fala, não fala. É a minha grande dificuldade quando vou fazer uma pregação, né? Eu sempre peço desculpas às pessoas, porque, olha, como é possível falar pouco daquilo que é tão grande, né? Sim, Daquilo que sim. não tem fim. Não, é impossível. Tá? O pessoal fica olhando no relógio, né? Às vezes eu falo, ó, e não adianta ficar olhando no relógio que eu vou falar bastante. Por quê? Nós vamos ter uma eternidade toda, lá você vai ficar olhando no relógio? A eternidade nós tocamos aqui na missa, né? Graças a Deus, nunca ninguém se levantou e foi embora, né? Então, menos mal, né? Sim. Eu sempre acho falta, Dom Bento, realmente que conteúdos assim fossem ditos para o povo, mesmo antes da Santa Missa, né? Cada Sim, domingo, ao menos, uma pequena catequese para o povo, sim, que o povo fosse crescendo no conhecimento, porque, claro. infelizmente, às vezes o conhecimento fica com aquele aprendizado da catequese para o resto da vida, muitas pessoas, né? Sim, Então, conteúdo desse nível, né? Um pouquinho em cada Santa Missa, em cada domingo, cada final de semana, seria maravilhoso para o povo. verdade. Porque muitas vezes, Sim, por falta de conhecimento, a pessoa não chega, não alcança a graça que poderia alcançar, né? Não sim, desce verdade. no profundo, fica só na Sim, superfície. É uma verdade. pena. É uma pena. Eu fiz essa experiência lá em Arapongas, na Palote, uma vez que estava celebrando lá semana toda, num evento que teve lá. Eu Sim. fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O povo está tão solto, parece estar tão perdido, né? Chega atrasado para a missa, parece que está... Vocês sabem o tanto faz, né? Aí eu pedi autorização ao padre e, na véspera, eu disse, olha, amanhã, antes da missa, uma hora antes, eu vou fazer uma catequese sobre a missa. Sintam-se livres, aqueles que quiserem vir, serão bem-vindos. E olha, para minha surpresa, quando eu entrei, não tinha mais lugar na igreja. Abarrotada de gente. E eu fiz uma explicação do começo ao fim da missa. E falei sobre isso, né? Mudou, assim, o que eu ouvi depois das pessoas, né? Foi uma hora, praticamente, de catequese mesmo. E ninguém se mexia dentro da igreja, todo mundo atento, olhando, né? E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu pensava enquanto falava, né? Mas é exatamente isso, esse maravilhamento, né? As pessoas se sentirem maravilhadas com o que é o nosso normal, o cotidiano, mas a gente não se dá conta, né? Sim. Pode não alcançar a grandeza do mistério, né? Sim, Que nos sim. ultrapassa, né? Pode E aí eu digo sempre, olha, se nós conhecêssemos isso, se o povo de Deus conhecesse, não abandonaria a igreja. Sim. Mas de jeito nenhum. Sim. Eu estive na São Vicente, no Cerco de Jericó, que o Dom Bento, né? É maravilhoso. Sim, sim. Eu moro aqui em Astorga, né? Mas eu sempre que dá, eu vou. Certo. E daí eu estive lá o dia que o Dom Bento estava pregando. Ah, que bom. Vai muita gente, ali dá 4, 5 mil pessoas, até mais, né? Nas missas da noite. Então é um momento que eu sempre faço questão de fazer uma catequese mesmo. Falo sim do texto, do que nós estamos celebrando, do Evangelho,
mas não perca a oportunidade da catequese, que ali eu sei que pessoas vão escutar só dessa vez. Sim. Muita gente só vai ouvir uma vez. Ô, Dom Bento, temos duas pessoas que levantaram a mão. M. 3 Lúcio, pessoas. A Lucicléia, o Sim, Vitor, o Luiz e a Alba, 4 pessoas. sem então, perguntas difíceis, hein? Vamos lá. a Lucicléia, né, primeiro. Tá. Lucicléia está na fila. Na verdade, é só para ressaltar a importância, porque eu sou catequista, né? Tenho meus catequizandos e eu estou me sentindo muito mais segura. Estou me sentindo muito mais segura. Dom Bento, parabéns. Muito obrigado pela sua disposição. Sei que no momento é de agradecer mesmo. Agradecer a Deus por esse privilégio de conhecer mais e fortalecer ainda mais a nossa fé e querer ser cada dia mais católico. Eu amo ser católico. Claro. Muito obrigada. Eu também. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Muito obrigado. O Vitor. O Vitor agora, né? Dom Bento, primeiro mostrar uma imagem aqui que eu acho que o senhor conhece. Opa, amo, Deve conhecer, por acaso. conheço. E dizer assim que eu fiquei realmente muito satisfeito com a palestra do senhor. Eu vejo realmente que o povo tem sede de Deus, Sim, mas muitas vezes falta assim uma doutrina clara, bons ensinamentos assim pautados na fé. Então, eu fiquei realmente muito feliz e estava falando com a minha esposa, me lembrou aquela questão enquanto o senhor falava, me lembrou os discípulos de Emaús que disseram assim, não queimava o nosso coração, assim, quando... E realmente, enquanto o senhor falava da Eucaristia, eu até... É porque o homem não chora, né? O homem transpira pelos olhos. exato. O homem não chora. Mas eu até me retirei, assim, porque realmente foi... Meu coração aqui queimou ouvindo o senhor falando. Muito obrigado. Mas o dia que eu ouvi isso pela terceira vez, eu também chorei. Porque realmente é muito bonito, né? Sim. A hora que eu memorizei isso daí, nossa, meu Deus, foi um presente do céu mesmo. Sim. E aproveitando esse momento aqui de vocês, é tão importante esse tipo de ensinamento que isso transforma a vida dos leigos diante da Eucaristia, a reverência que nós devemos receber e tomar a plena consciência daquilo que nós estamos recebendo. Sim, Que não verdade. é simbólico, né? Não, Eu não. acho que a pessoa tem muito mais reverência na hora de receber Jesus, Sim, quando ela toma plena consciência do que é aquilo de verdade. sim. Maravilhoso, muito Verdade. obrigada. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, amém. O Luiz, né? Se quiser falar, ele é o próximo da fila. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado Bom dia. por convite estar aqui, muito feliz participando da primeira reunião. Dom Bento, Deus abençoe por tudo que o senhor falou para nós. Amém. E, sabe, como o Vitor falou e a sua esposa, é de queimar o coração e é de reviver a fé, e é de absoluta importância para nós. É para nós vivenciarmos não missa, mas celebração eucarística. E, olha, ao mesmo tempo que a gente tem o privilégio de estar aqui escutando, o Vitor falou, né, aquele ardor no peito de multiplicar. Então, como discípulos aí, a gente pode pegar São Domingos, né, que tanto pregou, que tanto ensinou, que tanto falou, a vontade das pessoas saberem isso, né, que eu ouvi, é gigantesca. Dom Bento, que o senhor fale, que o senhor fale sempre, que o senhor use os canais de comunicação, que hoje são ferramentas maravilhosas, né? A gente pode pegar, por exemplo, Frei Gilson e tantos outros que levam a Jesus de maneira tão gigantesca, né? Gigantesca. Dom Bento, como diz aqui em Minas, leva um cadinho disso que você falou para todo mundo. Por favor, pelo amor de Deus, grave um vídeo e esparrame isso para todo mundo, porque é uma coisa assim que nós fiéis, né? A gente ama ser católico, não é por menos, né? Não é por menos, é por causa da Eucaristia, né? Principalmente. Sim.
Então, tomara a Deus que o senhor leve isso ao máximo que puder, ao máximo. Né? Deus Tá lhe bem. pague. Tudo que o Amém. senhor falou. O meu grande sonho de vida religiosa é ser missionário, né? Eu pensava em ser missionário assim como os redentoristas de antigamente. Passava uma semana na paróquia, acendia o fogo da fé, depois ia embora, né? Mas eu fui até conhecer o seminário, mas eu era muito magrinho, franzino, e a pessoa que me recebeu disse, você nunca vai ter força para ser um missionário. Falei, então tá bom. Continuei nos Palotinos e não entendi por que Deus me levou para o mosteiro. A sede de ser missionário sempre continuou presente em mim. E eu sempre dizia para o Abade, mas eu sempre quis ser missionário. Por que Deus me trouxe para cá, né? Aí ele disse, se você for um bom monge, você já será um grande missionário. Viva bem a sua vida monástica, e você será um grande missionário. Mas eu fui compreender mesmo essa dimensão missionária na minha vida, tem aí uns 15 anos, talvez, um pouco mais, quando eu comecei a pregar retiros. Por quê? Eu entendi o seguinte, eu estou no mosteiro, eu me preparo, vivo a minha vida ali, eu vou, eu falo daquilo que eu acredito, e as pessoas que participaram do retiro, se elas saírem melhores do que chegaram, elas vão chegar em lugares que eu sozinho jamais chegaria como missionário. Então, eu comecei a me sentir, e hoje eu me sinto assim, não devo para nenhum missionário, eu acredito que hoje eu sou o missionário que Deus quis. Ele me fez entender isso. É do jeito dele, não do meu jeito. Eu poderia ir para as missões e falar para 100, para 1000 pessoas. Mas falando do como eu falo, de onde eu falo, nos retiros que prego, que são muitos ao longo do ano, de conferências, às vezes como hoje, eu sei que aquilo que eu falei, se fez bem para as pessoas, vai ser replicado, isso é infinitas vezes. Sim. Então, eu estarei chegando, através de vocês, daqueles que me escutam, em lugares que sozinho jamais eu chegaria. E aí eu fiquei muito feliz com isso, e não sinto que devo, de fato, para nenhum missionário. Eu sou missionário de onde Deus me colocou. E é isso, ser missionário, né? Eu amo falar. E Deus me levou para o mosteiro, eu tenho que fazer silêncio. Eu amo falar e dar risada. Duas coisas que eu gosto. Eu ganhei muita bronca no mosteiro por falar demais e por rir demais. Mas assim sou eu, não adianta. Então, é igual, é síndrome de Gabriela, né? Então, eu sou mesmo assim, vou fazer o quê, né? Mas eu gosto. E quando é para falar das coisas de Deus, realmente eu me empolgo. E sempre eu digo, olha, sei que para um monge eu falo demais, mas das coisas de Deus não tem como falar de menos, né? Tem que ser mais mesmo. Mas tá bem, que bom que pude fazer o bem para vocês também, né? Aproveitando, o senhor tem rede social para que a gente possa acompanhar, não? Temos do mosteiro, Tem a Abadia da Ressurreição. Anota aí. Eu vou anotar. Aí vocês entram lá, que eu não sei de cor as redes sociais, por quê? No mosteiro, tem um irmão só que cuida de tudo, né? Mas se vocês colocarem a Abadia da Ressurreição, vai aparecer o site, e lá tem as redes sociais, temos também nossa loja virtual, temos muitas coisas assim. Ah, tá bom. Vamos lá. Os livros também, eu tenho 3 livros escritos que gosto muito. A irmã Judite até tem um, né? O último. Mas é muito bom. Eu gosto de escrever, gosto de falar e gosto de escrever. Então, às vezes, se eu estou assim, um pouco agitado, eu começo a escrever. Aí eu fico tranquilo. Ah, que ótimo. Faço Tenho, escrita, né? tenho sim Oi? o livro e recomendo. Muito bom mesmo. Vale a Que pena. bom, que bom. Esse último livro é de meditações diárias, né? Aí um padre me disse, por que não usa o que é próprio de vocês também? Que são as sentenças dos padres do deserto, né? São chamados apoftegmas. São pequenas frases que são grandes ensinamentos, né? Uma pequena historinha que serve de grande ensinamento para a vida cristã, não só para a vida monástica. E aí elaborei, porque eu queria um livro comemorativo dos 25 anos, né, de sacerdócio. E aí consegui, graças a Deus, a tempo. Foi corrido, mas consegui entregar tudo, e no meu jubileu, então, nós fizemos o lançamento, né, o ano passado. E tem uma coisa, eu escrevo, depois que eu coloquei no papel, eu tenho que ler de novo, porque eu já não sei mais o que eu escrevi. Fica dentro de mim, eu começo a escrever,
eu paro para fazer alguma outra coisa, quando eu volto, eu continuo exatamente de onde parei. Mas depois que sai tudo da minha cabeça aqui, eu tenho que ler de novo, porque eu já não sei mais o que está no papel, né? Eu não sou de ficar memorizando e guardando para a eternidade. Algumas coisas, sim. Mas aquilo que eu escrevo, eu não dou conta, não. Mas é muito bom. Escrever é sempre bom. O Muito bem. Vinícius gostaria de falar. Acho que a Alba tinha levantado a mão A primeiro, Alba, mas isso. não estou vendo Pode ela. falar. Uhum. Sua bênção, Deus Dom Bento. abençoe. A minha pergunta: como Ixi. que a Eucaristia sustenta o cristão nas dificuldades? Certo. Quando nós estamos numa dificuldade, quem que nós queremos que esteja perto de nós? Aqueles que nós amamos, não é? Agora, o nosso amor a Deus deve ser um amor que supera todos os amores do mundo inteiro. Então, como que nós amamos a Cristo? Como que a Eucaristia, então, vai nos sustentar? Exatamente amando a Cristo de verdade. Se nós estamos num momento de dificuldade e de sofrimento, Ele é o único que vai nos dar a certeza da sua presença, da sua segurança. Mais do que alguém externo, Ele que está internamente presente em nós, né? Então, se nós amamos a Cristo, queremos Cristo onde? Muito perto de nós, em nós. Então, no nosso momento de sofrimento, nós unimos o nosso sofrimento ao sofrimento do Cristo. Por isso, nós temos a certeza de que, se não tenho força para vencer sozinho, aí entra a fé, ele vence em mim. Se eu não tenho força para carregar minha cruz sozinho, ele carrega comigo. E mais, pela fé eu sei que ele me carrega na sua própria cruz. Então, é nesse sentido que a Eucaristia vai nos sustentar no momento de dor, de sofrimento. E são quantos, assim, são muitos testemunhos, de fato, de pessoas que, no momento de dor e de sofrimento, era só o Cristo ali. É o joelho dobrado diante de Jesus, a Eucaristia recebida para poder superar a dor. E eu acredito muito nisso. Nos momentos mais difíceis, estamos nós com o Cristo. No dia do lançamento do meu livro, foi muito bonito que o Frei Diego, que é da comunidade do Frei Gilson, ele que dirigiu todo o livro, programação do livro, que fez muito bem na editora deles, foi muito bonito o que ele disse, né? Ele começou a falar lá na apresentação, no dia da missa do jubileu, e ele começou a falar e eu ouvindo atentamente, falei, nossa, que bonito isso. Depois que ele disse, se vocês querem ler e saber mais sobre isso, comprem esse livro aqui. Ele fez o merchan, e aí disse, porque isso que eu acabei de falar está aqui. Eu falei, nossa, gente, eu que escrevi isso. Mas, ao mesmo tempo, me veio assim, sabe, a lembrança do porquê que eu escrevi aquilo. Foi numa conversa, uma noite, um padre entrou em contato comigo, estava passando por um momento muito difícil, e ele disse, no nosso ministério, Dom Bento, na nossa vida sacerdotal, muitas vezes, quando estamos sofrendo, somos nós conosco mesmos. Nós não temos ninguém. Eu disse, não, padre, não é bem assim. Nós temos o Cristo que caminha conosco. Temos o Cristo em nós. E tenha certeza, esse é o único que não larga a nossa mão. Aí ele disse, nisso o senhor tem razão. Ainda brinquei com ele, não, eu sempre tenho razão. Vocês que não me escutam. Mas razão eu sempre tenho. E depois eu fiquei com isso na cabeça. No dia de manhã, no outro dia, fui falar com o abade e disse, Dom Abade, estou com pena, um padre me falou isso, está passando por uma dificuldade. Mas eu disse a ele, nessa hora, é só o Cristo mesmo que não nos larga a mão, né? Que nos mantém. Ele disse, é verdade, Dom Bento, em algumas situações, só o Cristo mesmo, para nos segurar e nos sustentar. Bom, aí passou, eu fui até a Copa, voltei, comecei a ficar inquieto. Aí falei, eu vou lá para minha cela, vou escrever sobre isso. E aí eu escrevi exatamente isso, né? Nos nossos momentos de sofrimento, na solidão da nossa vida, muitas vezes só temos Cristo para nos segurar pela mão. E aí fiz referência também à Eucaristia, porque eu acredito muito nisso. É ali que nós somos sustentados, segurados pela mão. Então é nesse sofrimento, ele nos sustenta. Né? Sua bênção, Frei.
Frei não, é Dom Bento, não é Frade. Quando me falam de Frei, eu faço assim, igual gato, ó. Dom Bento, Não, tranquilo. uma pergunta. O senhor disse do Mosteiro da Ressurreição, é o mosteiro, aquele mosteiro famoso por gravar os CDs do Gregoriano? Esse Nossa, mesmo. que legal, olha, eu tenho um senhor amigo meu que é muito, mas muito, muito fã de vocês. Ah, Eles é? viram em vocês para aprender gregoriano, aprende, canta gregoriano aqui pela diocese. Nossa, eu falava para ele que se tinha uma palestra com o monge dele, vai ficar doidinho, que ele é doido para visitar o mosteiro. Nossa, Ah, é? gosta Qual muito. diocese? É a Arquidiocese de Feira de Santana, Bahia. Ah, da Bahia, opa. Aí ele tem, Que nossa, bom. gosta muito de vocês, né? Não lhes conhece pessoalmente, mas lhes considera muito. E Que realmente, bom. Então, realmente muitas trabalha dioceses usam muito o nosso canto gregoriano, porque é o gregoriano em português, né? E eu sei que tem uma diocese no Maranhão que a Páscoa, toda a diocese canta que nós temos gravado, né? E uma vez, Dom Abade, numa primeira entrevista que deu à TV, quando gravamos o primeiro CD, a fita cassete ainda com as Paulinas, ele disse exatamente isso: o monge não pode sair de casa, mas a sua voz pode. Isso me marcou muito. De fato, o monge não deve sair de casa, mas a sua voz pode sair, né? Graças a Deus que algum bem nós fizemos e estamos fazendo, né, para a igreja, do Brasil e fora do Brasil também. Graças a Deus. Né? Não, é verdade, o trabalho de vocês é muito bonito, viu? Meus parabéns. Inclusive, o Pai do Dia das Horas, assim, ajuda muito, né? Às vezes, qual que canta esse salmo? Coloca uma cedo da Ressurreição, salmo. E aí, Isso. realmente, ajuda muito. É um trabalho É muito bem bonito. isso mesmo. Que bom. Deus lhes pague e eles abençoe. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Estamos aqui com espaço aberto. Nossa gratidão eterna, viu, Dom Bento? Amém. Com certeza, nós estamos gravando e vamos colocar no ar. São muitas fraternidades que estarão ouvindo e fortalecendo. Que e bom. realmente, essa paixão por Jesus Cristo realmente nos encanta. Sim, né? E sim. nos leva à contemplação. Muito obrigada, viu? Por Gratidão. nada. De fato, se nós não formos apaixonados por Cristo, não vale a pena. Não vale, com É certeza. só apaixonados por Ele, nós superamos algumas coisas também, né? Então, se não formos apaixonados por Ele, nós vamos querer o quê na eternidade, né? Com certeza. Há poucos dias eu tive um sonho, eu estava pregando o retiro para as Carmelitas em Porto Alegre, e lá sonhei que era chegada a hora da minha morte, mas eu estava andando pelo mosteiro, organizando tudo antes de morrer, tudo, deixando tudo em ordem, né? Que é o que eu passo fazendo o dia inteiro, organizando coisas, né? Pelo meu trabalho. E eu via muita gente, mas ninguém me via. Mas foi muito bonito isso, eu organizei tudo, aí fui procurar o abade, que eu queria me confessar. Mas não encontrei o abade. Falei, vou procurar um outro padre, porque estava chegando a hora e eu precisava, antes, me confessar. Queria estar pronto para ver Jesus. Mas a minha alegria era justamente saber, daqui a pouco eu estarei com Jesus, daqui a pouco eu vou ver Jesus. Ai, vai ser tão bom dar um abraço em Jesus, está chegando a hora de ver Jesus. Né? Eu estava entusiasmado, feliz. E aí acordei assim, me belisquei, falei, ai meu Deus, será que eu fui? Não fui ainda, né? Mas eu passei o dia numa leveza, numa alegria, assim, uma serenidade, que eu falei, meu Deus, se morrer for isso, a hora que chegar, chegou. Tá ótimo, né? Não que eu tenha pressa, né? Eu quero que Jesus volte e me encontre aqui ainda, fazendo muita coisa, né? Sendo, se não fazendo, sendo, né? Mas é muito bonito pensar isso, né? Essa paixão por Jesus deve nos fazer querer estar com Ele. Se não ainda na eternidade, aqui onde a eternidade se faz presente, na Eucaristia, né? Não pode ser menos que isso. Dom Bento, a gente sabe que a gente não é digno, jamais, né? Mas uma coisa assim que me preocupa, eu, por exemplo, conheço uma pessoa que ela participa da Eucaristia assim com muita frequência, sabe? E ela não comunga, ela diz, eu não sou digna. Isso é preocupante, irmã. Nós já tivemos isso na igreja, na época que era forte o jansenismo, né? Nós tínhamos uma comunidade beneditina, por exemplo, acho que beneditina mesmo na França, que nenhuma das irmãs comungava porque ninguém era digna de receber Cristo. Meu Deus. Já tivemos isso na história, infelizmente. O jansenismo vai dizer exatamente isso, ninguém é digno do Cristo, então ninguém pode receber.
Que não é verdade. E hoje, muita gente vive assim, por quê? Porque tem uma doença de espírito chamada escrúpulo, excesso de escrúpulo. É uma Sim. doença. Eu conheço um rapaz que frequenta um mosteiro que é assim. Ele vai, ele termina de se confessar e entra na igreja. Mas ele não comunga porque a hora que ele entrou na igreja, ele pensou alguma coisa que já não sou mais digno. Aí um dia assim, eu, depois de muito tempo falando, conversando, eu falei, escuta, então eu não sei por que você se confessa. Pare de se confessar, porque não está servindo. A confissão não é o ponto final, agora estou puro, perfeito, acabou, nunca mais vou pecar. Quisera fosse assim, mas não é. Mas a confissão é essa preparação para que você possa receber Cristo, não pela sua dignidade, seu merecimento, mas pela necessidade. Como é difícil lidar com pessoas assim, com excesso de escrúpulo. É muito difícil. Muito mesmo. Sim. Uma coisa assim que eu acho muito bonita, muito profunda por exemplo, aquele milagre de Lanciano, né, na Itália, Sim. onde a hóstia se tornou carne. E Sim. a ciência comprovou que aquela carne é carne do coração, né? Exato. É o do miocárdio. É o Sim, centro é do muito coração. profundo isso. É muito. Depois, é o centro do coração, miocárdio, da onde sai a misericórdia. O sangue ficaram lá 5 gotas, cada uma de um tamanho, como os dedos da mão. Pode olhar nos dedos da mão, cada um tem um tamanho. Esse daqui tem o mesmo peso desse maior, que tem o mesmo peso desse menor, que tem o mesmo peso desse e desse. 5 grãozinhos de tamanhos diferentes que têm o mesmo peso. 5 gotinhas de sangue coagulado, né? Que tem o mesmo peso. Só que as 5 colocadas juntas têm o peso de uma só. Como que vai explicar isso? Cada uma de um tamanho diferente, cada uma tem o mesmo peso. E as 5 juntas têm o peso de uma só. Então vamos pensar, pega 5 grãozinhos de feijão, de cada tamanho diferente, pesa. Todos eles têm o mesmo peso. E os 5 grãozinhos colocados juntos deveriam dar um outro peso. Não, dá o peso de um só. E o sangue ali, feitas as análises, é sangue de um judeu de mais ou menos 30 a 33 anos, doador universal. Então não tem como, sabe? É muito, né? É muito bonito, né? Aí eu costumo dizer, hoje nós temos um Papa que esqueci, de Santo Agostinho, agostiniano, né? Agostiniano. Agostiniano, e foi um monge agostiniano que duvidou. Eu falar ainda bem que foi agostiniano, não foi beneditino, né? Então, Não foi e hoje nós beneditino. temos um grande presente do Papa que é agostiniano, né? Então não foi beneditino. O Luiz levantou a mão? Obrigado, irmã. Dom Bento, ao mesmo tempo que é maravilhoso, como a irmã Judite colocou o milagre de Lanciano, que é uma coisa, é um absurdo que foge toda a nossa capacidade de tão belo que é, mas também nos dá um puxão de orelha muito, muito forte, assim. Parece que é Jesus dizendo, lá vou eu ter que te mostrar, fisicamente, porque vocês ainda são muito fracos de espírito, né? De fé espiritual, né? Nós somos ainda muito apegados na matéria, no carnal, assim, me mostra que é carne, que eu acredito. Vai dizer, mas é coisa muito maior do que carne, né? Que parece que a gente ainda está naquele primeiro estágiozinho infantilizado, né? Então, se é o corpo de Cristo, quero ver se é o corpo mesmo e tal. Então tem que mostrar, né? Então vamos lá, né? Reaviver a fé desse povo, né? Sim. Parece um puxão de orelha tão, tão forte na gente dizendo, o homem de pouca fé, né? Que Exato. tem que ver a presença mesmo carnal, que ainda não é isso ainda, né? Parece que ele mostra, vocês ainda não entenderam, né? Não entenderam, É muito maior do que vocês pensam, né? O que os discípulos viveram é o que nós vivemos também hoje, né? Só que eu ainda penso assim, nós temos um privilégio. Nós já recebemos a fé toda pronta, mastigada.
Mas e para aqueles homens que estavam ali conhecendo Cristo? Não foi simples. Por isso muitos o abandonaram, né? Não foi simples. Nós recebemos tudo pronto. Mas com eles não foi assim. Eles foram descobrindo o Cristo que foi se revelando. E até o fim. Então não é uma coisa simples, falar, nossa, que maravilha, foi sempre assim. Muita gente morreu para defender isso, para provar isso daí. Não foi do dia para a noite, né? Foram séculos. E a teologia, ela é muito viva. O que nós falamos aqui hoje, amanhã, já tem mais vida ainda. E assim vai. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Não termina aqui. Essa é uma pincelada do oceano todo, né? Quando se trata de Eucaristia. É apenas uma gotinha minúscula. Mas é isso mesmo. A irmã quer falar mais alguma coisa? Então, Dom Bento, gostaríamos de agradecer profundamente a sua partilha, né? Ter aberto o seu baú espiritual, partilhado também das suas vivências, né? Em relação à Eucaristia, esse grande sacramento de amor. Nunca é demais a gente aprender sobre esse tema, né? Nunca, Sim. nunca. Quanto mais, melhor. E Claro. com certeza aquilo que o Senhor nos passou, esse conhecimento profundo, sólido, né, sobre esse momento, com certeza nós que estamos aqui seremos canais que levaremos adiante, né, para que cada vez mais o nosso Jesus seja conhecido, amado por todos. Então, gratidão imensa pela sua partilha. Então, tá bem. Muito obrigado também pela confiança, né? E pela escuta. Era para ser meia hora, já passou 1 hora praticamente da meia hora. Né? Tá bem. Mas nem sentimos, eu pessoalmente não senti, foi perfeito mesmo. Que bom. Gratidão Muito a obrigado. Deus, gratidão ao Senhor. Rezem por E nós, rezem rezaremos pela nas suas comunidade, né? intenções, tá? Pode Isso. contar. Pela nossa Sim. Constituição, pelos nossos monges, as vocações. Graças a Deus, como eu disse, nós somos hoje 42. Tem mais gente para chegar, não temos lugar para receber. Então, dá-se uma certa angústia, né? Eu trabalho com a economia, fico correndo igual o vento, para tudo que é Preocupado. lado, pulando igual pipoca, né? Mas Deus tem nos abençoado também, né? Então, vai continuar abençoando. Falta muito, Dom Bento. Falta Na construção, bastante. Uns 60% da obra ainda, né? Agora, se Deus quiser, vamos começar mais uma ala e vamos correr atrás aí. Mas vai dar certo. Graças a Deus, tá. Nós começamos sem nada. Quando começamos, não tínhamos um centavo. Nada, absolutamente, né? Todo o dinheiro que nós tínhamos foi para a terraplanagem. Começamos o mosteiro ouvindo muita gente dizendo que nós éramos loucos. Mas se não tiver essa loucura de amor pelo Cristo, não sai nada do lugar, né? Tudo fica parado. Quando começamos a construir a igreja em 2019, foi a mesma coisa. O senhor é louco de fazer isso? O senhor é louco? O senhor é louco? Eu falei, não, é na loucura, nós vamos fazer, né? E graças a Deus a igreja está coberta. Terminamos de cobrir a igreja tem uns 20 dias. Então, graças a Deus, as coisas foram caminhando. Nós não tínhamos absolutamente um centavo para começar a obra e temos ali uns 4,5 milhões investidos. Se me perguntarem de onde que veio, não sei. Como, também não sei. Mas Deus assim honrou cada momento ali difícil, um milagre aconteceu, né? E o mais bonito, na exata medida do que precisávamos. Nunca sobrou, mas também nunca faltou. Então você vai assim, olha, ponto por ponto, tudo foi acontecendo. Então eu costumo dizer que eu sou testemunha dos milagres que Deus realiza na nossa vida. Sou testemunha. Eu vivi um tempo do mosteiro no início, eu peguei os 2 últimos anos mais difíceis, que nós não tínhamos o que pôr na panela para comer. Vivemos muita dificuldade. E aí, esses dias eu contava para os irmãos, nós fizemos lá, eu acho que era vestição de 2 irmãos, quando tem vestição eu sempre faço pizza para a comunidade, né? Aí, 34 discos de pizza grandes e tal, estava aquela festa no refeitório, e aí comentando com os irmãos que estavam mais próximos, eu dizia, olha irmãos, hoje nós temos uma fartura que nós nunca tivemos antes. Quando eu cheguei no mosteiro, aí contei, fiquei 1 ano e 2 meses na cozinha,
E às vezes não tinha o que pôr na panela mesmo, você saía pelos matos, ver o que tem hoje para servir a comunidade. Claro, nós éramos 19 na época, comunidade pequena, mas mesmo assim 19 pessoas. E eu me lembro que eu fui para o mato mesmo, com a bacia, procurar alguma coisa. Encontrei um pé de chuchu, subiu nas árvores, estava bonito, muito chuchu no chão, mas muito. E muitos no pé também. Então eu enchi a bacia, e foi uma alegria voltar para a comunidade com aquela bacia de chuchu. Comemos chuchu a semana inteira, né? Mas aí eu brinquei, a alegria de pobre dura pouco, né? Veio a geada e matou tudo. Oh, Mas foi uma coisa assim, para mim, naquele momento, eu dizia para os irmãos, eu nunca pensei que eu fosse ficar feliz com a bacia de chuchu nas mãos. Mas foi um dos dias mais felizes, porque eu tive como servir a comunidade, né? Teve chuchu de tudo que é jeito. Mas era o que nós tínhamos e vivemos sempre assim. Hoje, olhando para trás, eu falo sempre para os irmãos, olha, nós temos que fazer a leitura do ponto final para trás. Às vezes nós queremos ler do começo para o fim. Não, chegou no ponto final, vamos reler. Vamos fazer o caminho inverso agora. E aí nós vamos ver o quanto a mão de Deus esteve presente. O quanto, de fato, nós fomos sustentados. Né? Isso me dá muita alegria hoje, quando eu olho para trás e vejo, porque eu acompanhei esse período difícil ainda do mosteiro. Né? Eu vivi essa transição. Não é que hoje está sobrando, tem fartura, não precisamos. Não. Mas hoje nós temos mais meios para isso, né? E Deus tem nos abençoado muito. Quando eu vejo aquela casa com 42 anos para lá e para cá, daquela loucura, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Mas depois eu olho, cada um com o seu dom, com o seu talento, com uma graça especial, cada um com o seu chamado para estar ali. Eu falo, só pode ser por Deus, não tem outra explicação, né? Não é porque somos lindos e simpáticos, né? Eu costumo dizer. Não é porque somos bonitos e simpáticos, mas é porque Deus chamou cada um de nós, né? E nos colocou ali. E se Ele chamou, nos deu o problema, Ele vai dar a solução também. Do jeito dele, não do jeito nosso, né? Do jeito dele. Aí esses dias eu falava para os irmãos, eu preciso comprar mais terras para poder aumentar o plantio e aumentar o número do gado para ter a leiteria, porque a leiteria vai pagar o gado que vai ficar para engorda, vai pagar as ovelhas também, eu preciso aumentar as terras. E lá onde nós estamos não tem onde plantar mais, não pode derrubar árvore, não queremos também. Aí o irmão falou, mas o senhor tem dinheiro? Claro que não. E quando a gente quer, a terra aparece. Aí apareceram lá 24 alqueires próximos do nosso. Aí o corretor me falou, olha, tem umas terras lá perto de vocês. Quanto que é? 2.600.000. Falei, só isso? O senhor quer comprar? Falei, claro que eu quero. O senhor tem dinheiro? Não, mas eu estou fazendo novena. Vamos aguardar. Então, eu falei, não, se for para ser nosso, na hora certa será. Claro que eu gostaria que fosse já. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu não tenho esse dinheiro ainda. Mas o dia que eu tiver, eu vou lá e compro. Aí, essa semana passada, apareceu mais uma. Estão oferecendo lá para nós. Eu falei, não, agora eu preciso de 5 milhões, aí já é brincar com Deus. Já não quero mais. Né? Não posso abusar da bondade, né? Mas claro que eu rezo, coloco nas mãos de Deus, falo, se é da tua vontade, eu estou pronto para te servir, mas faça por nós, né? Mais um pouquinho agora. Aí eu acho que Deus fica balançando a cabeça, mas de novo você? De novo? Mas toda hora, né? Mas é isso, graças a Deus. Então, rezem por nós e conte com as minhas orações, da minha comunidade também, tá bom? É isso? Célia, mais uma vez, muito obrigada, Dom Bento. Então, tá bom. Vou dar uma benção, então, para vocês, para encerrarmos aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de bondade e de misericórdia, nós te suplicamos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, pela intercessão de São José, seu castíssimo esposo, pela intercessão de nosso Pai São Bento, pela intercessão do Santo Padre Pio, de São Domingos, dos santos anjos e arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, nós te suplicamos. Abençoai, santificai, exorcizai esses teus filhos e filhas, seus familiares e seus pertences, concedendo-lhes paz e alegria ao coração, saúde do corpo e da alma, para que cresçam no teu amor e na tua graça, livres de todo perigo e todo mal, ciladas e tentações do inimigo. E assim, gozando plenamente dos teus favores e graças, possamos juntos um dia, ó Pai, contemplar tua face na eternidade com a bem-aventurada Virgem Maria,
e todos os santos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço a todos e até qualquer dia, se Deus quiser. É isso. Amém. Muito obrigada. Um abraço, Dom. Abraço. Então, eu só vou dar um avisinho para o grupo, para a gente já encerrar aqui, né? A nossa próxima reunião, né? Que vai ser no dia 6 de julho. Teremos a nossa próxima reunião, né? Com o tema A Vivência dos Sacramentos e Reconciliação com Deus. Né? Vai ser no dia 6 de julho. Quem que vai ser o palestrante, irmã? Que eu não anotei. É o Padre Wagner. Isso, Padre Wagner. A senhora falou Wagner, não lembro sobre o nome dele. É o Padre Wagner, pároco de Venceslau, no Paraná. Isso, pároco de Venceslau. A senhora me falou aquele dia e eu Wagner, não lembro sobre o nome. Ah, mas eu esqueci de importante é o anotar. nome. Uhum. Então, dia 6 de julho, teremos a nossa próxima reunião. O tema, Kelly? Você falou? A vivência dos sacramentos e reconciliação com Deus. Esse vai ser o tema da nossa reunião no dia 6 de julho. O sorteio... Ele vai falar dos sacramentos, no geral, e vai frisar o sacramento da reconciliação, tendo em vista o ano, né, o ano da esperança, né, que o Papa pede, o Papa Francisco pediu que refletíssemos, meditássemos sobre esse sacramento da reconciliação. É isso, eu não tenho mais... E o sorteio, gente, eu vou fazer depois e posto no grupo, tá bom? Que eu estava prestando muita atenção, não consegui fazer os papeizinhos, tá bom? Até comecei aqui a escrever eles aqui, mas não terminei, que daí eu estava prestando bastante atenção, assim, estava meio comovida, assim, com as falas, né, de Dom Bento, mas eu já faço aqui e coloco no grupo quem foi o ganhador da imagem de Santa Rosa de Lima, tá bom? Eu já anoto aqui tudo e faço. E é isso, irmã. Se a senhora não tiver mais nada para colocar, eu vou passar pela Cicleia. Viu? O Dom Bento já deu a bênção, então já a oração final fica dispensada, tá? Já fomos abençoadas com a bênção do sacerdote. A Lourdinha, talvez. Lourdinha, não sei, você já tem a data da chegada do mestre da ordem? Ou ainda não? Isso. Ô, irmã, tenho. Era para ele chegar no dia 13, ficava até o dia 23. Mas ele vai chegar só no dia 15, 2 dias depois, porque no dia 13 vai ser lá em Roma, o irmão do nosso mestre da ordem vai ser ordenado bispo. Então, virá a comitiva do mestre da ordem vai chegar antes e ele virá depois. E o Frei André, já até compartilhei lá no grupo da Fraternidade, ele já agendou para estar com a família dominicana numa missa, né, e depois da missa uma confraternização, no dia 22 de agosto, em São Paulo, lá nas Perdizes. Perdizes. Na igreja, lá na paróquia São Domingos de Perdizes. Então, nesse dia, toda a família dominicana, os religiosos, as monjas, todos serão convidados, né, para estarem com ele nesse momento. Porque ele depois terá algumas cidades que ele vai passar, né, alguns conventos. Mas nem sempre, às vezes, nesse convento tem fraternidade leiga, ou às vezes tem possibilidade de estar reunindo, né, com as pessoas. Mas, de primeira mão, ele vai ter esse dia 22 de agosto, que a gente convida quem estiver próximo aí a São Paulo, né, poderá estar presente com ele. Mas nós vamos ficar atentos, né? No Rio ele não virá. Ah, não? Né? Não, porque a presença dele no Rio estaria, me parece, que no dia 13 ou 14. Ele não estará aqui no Rio, os conselheiros dele, são frades, né, que estarão acompanhando, então os conselheiros estarão aqui no Rio, né, lá no evento. Mas ele mesmo, no Rio, ele não passa, ele vai passar, acho que em São Paulo, tem outra, Uberaba também ele não vai, então tem outras cidades que ele estará. Eu vou verificar depois,
Eu vou verificar Nossa. depois. Amanhã eu vou estar com o Frei Hélio e o Frei Alexandre. Vou perguntar se ele estará em Santa Cruz do Rio Pardo. Com Se ele, certeza, Santa Cruz ele irá, né? sim, se ele for lá, dá para ele passar, é caminho, dá para ele passar em Venceslau no nosso como o anterior fez, e ali tem fraternidade, aí dariam para se unir. Dá. Eu até cheguei a comentar isso com o Frei André Tavares, sabe? Mas eu vou dar uma olhada novamente, a gente reforça com ele, tá bom? Sim, Com obrigada. certeza, porque onde ele passa, se tem fraternidade, ele faz questão, né, de estar encontrando com os leigos, ou numa celebração, ou num momento específico. Sim. Coloquei aqui os papeizinhos, vou fazer bem rapidinho, enquanto vocês estavam falando. Sim. Que bom. Mexer. Vamos ver quem será o ganhador. A Margarida. Margarida, ela está aqui? Está, né? A Margarida entrou, né? Começou a participar conosco, só que deu o link dela caiu e ela não conseguiu mais entrar. A Lourdinha tentou incluir ela de novo, mas não conseguiu. Então, ela Não teve um conseguiu. ponto da reunião que ela saiu. Mas eu falei para ela ficar tranquila que depois eu ia enviar o material gravado para ela, né? E olha só, Sim. ela ganhou a Uma imagem. bênção, ai, que coisa boa. Margarida, sim, que bom. Depois eu vou mandar Temos mais mensagem. uma? Ou já terminou? Já acabou? Não acabou ainda não, irmão. Tem que olhar ali na caixinha. Porque foi uma para Zélia, foi uma para o seu Tarcísio, foi uma para Maria Raíza, e agora uma para Margarida, né? Daí foi a da Lucicléia, a da Nilceia. 6, eram quantas? Na caixinha ali eu tenho elas ali. Ai, nem me recordo. Eu vou olhar ali na caixinha e coloco lá no grupo quantas ainda tem, mas tem ali mais ainda. A próxima reunião vai ter sorteio. Que bom. Bom. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, né? Um bom domingo para nós. Isto, gratidão pela presença, sejamos multiplicadores dessa bênção. E a hora que tiver pronto o material, Lourdes, manda para nós, que eu vou colocar lá no grupo, que eu quero ouvir, acho que mais umas 3 vezes. Também. O Dom Bento, ótimo. Nossa, que momento maravilhoso. Para mim foi muito emocionante. Acho que eu nunca mais